Seja muito bem-vindo ou bem-vinda ao Estudo Idiomas. Eu sou Igor Barca, sou professor de francês e diretor desta escola online maravilhosa. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre como você pode construir melhor o seu texto para o DALF, seja o DALF C1 ou o DALF C2, tá bom? É muito importante que você tenha uma noção de como você vai estruturar o seu pensamento durante a prova, tá bom? É importante, claro, que você domine a gramática, né, que você conheça, assim, os elementos linguísticos, tenha uma boa variedade lexical, né, varie bastante as palavras, mas é essencial que você saiba construir as suas ideias, né, com introdução, desenvolvimento e conclusão. E é isso que nós vamos ver hoje, tá bom? Mas antes de partirmos para o conteúdo, já deixa o seu like aqui neste vídeo, isso é muito importante, beneficia muito o canal, você que está assistindo, e permite que outras pessoas também descubram esse conteúdo. Então já deixa o seu like aqui, se não for inscrito no canal, aproveite também para fazer a sua inscrição, porque mais de 80% das pessoas que me assistem não são inscritas, então aproveite para se inscrever e ativar as notificações, beleza? Segundo recado, se você está buscando uma preparação completa para o DELF, DALF, TCF, dá uma olhada aqui no link da descrição do vídeo, certo? Você vai ter acesso à minha communauté Français sans stress, vai ter uma formação completa para todos esses exames de proficiência, DELF, DALF e TCF. E se quiser conversar comigo, é só entrar em contato aqui por este número de telefone que está aparecendo aqui na sua tela também, aqui no WhatsApp, tá bom? Mas deixa de conversa, bora lá, vamos para o nosso conteúdo. Maravilha, então aqui ao lado você já está vendo os slides, né? Como construir um texto de alto nível para o DALF. Então, escrever bem no DALF é mais que dominar a gramática. Foi exatamente isso que eu estava falando anteriormente. O domínio da gramática ele é muito importante porque quem está no nível C1, C2 precisa conhecer muito bem a gramática e a ortografia do idioma, né? Com certeza. Mas é muito interessante que você saiba também construir o seu texto, porque isso também vai ser avaliado. E esse vai ser um dos principais critérios de avaliação. Como você constrói o seu texto e como você conecta as ideias. Então vamos estudar um pouquinho sobre isso agora. Então, desculpa. A estrutura de base do texto argumentatif, porque tanto no C1 quanto no C2 você tem que escrever um texto argumentatif, tá? Vai variar o gênero, pode variar, como a gente viu, né? Pode ser um lettre formelle, pode ser, enfim, qualquer outro tipo de texto, mas aqui a gente vai ser sempre um texto argumentativo, independente do gênero, certo? O texto ele vai ter uma introdução, um développement e uma conclusão. Isso é o básico. É preciso seguir pelo menos isso, tá? Esse texto tem uma boa introdução, que é quando você vai introduzir o seu leitor ao assunto, vai contextualizar o seu leitor, vai oferecer ali os primeiros argumentos, a sua tese precisa estar na introdução. Em seguida, o desenvolvimento, você vai trazer a sua argumentação. E é importante que você tenha pelo menos 2 ou 3 argumentos, dependendo do tamanho do seu texto, né? No DALF C2, por exemplo, você precisa ter vários argumentos, né? No DALF C1, um pouco menos, tá? Então, vai depender da extensão do seu texto, certo? Então, development, uma quantidade aí, pelo menos 2 argumentos com exemplos, e la conclusion, que é a última oportunidade que você vai ter de convencer o seu leitor daquilo que você está abordando, daquela sua opinião. Bom, então você precisa aprender a argumentar. A introdução, você contextualiza, apresenta a sua tese, desenvolvimento, você apresenta os seus argumentos com exemplos que vão ilustrá-los, e na conclusão, é a sua última chance de convencer o seu leitor daquilo que você está escrevendo. É muito importante que você tenha pelo menos esses 3 pontos aqui na sua estrutura, tanto para o C1 quanto para o C2. Vai ser importante, tá bom?
Então, na introdução, vamos ver cada uma das partes, né? Na introdução, a gente vai apresentar o tema e a problemática. Então, a gente vai contextualizar o assunto, a gente vai apresentar a questão central, ou seja, a problemática. A gente vai reformular o tema com as próprias palavras. É muito importante que a gente sempre utilize as nossas próprias palavras, né? Apesar da gente ter acesso a documentos que vão nos ajudar, tanto no DALF C1 quanto no C2, você vai ter documentos que são chamados documents déclencheurs, né? São documentos que vão fazer com que você inicie ali um pensamento, né? Que você leia algumas argumentações, interaja com esses textos, né? De alguma forma. Mas você não pode se basear apenas neles, você não pode copiá-los. É preciso que você se expresse com as suas próprias palavras, tá bom? E vai, claro, na introdução, anunciar brevemente o plano que você vai tratar. Aqui tem uma parte de uma introdução, né? Esse exemplo não é uma introdução completa, mas é uma parte de uma introdução em que eu vou contextualizar o assunto e apresentar a problemática com as minhas próprias palavras, tá? Faltou esse anúncio do plano, certo? Nessa parte aqui da introdução. Então, de nos jours, les réseaux sociaux occupent une place essentielle dans nos vies. Faut-il les considérer comme un danger pour la société ou comme un outil de progrès? D'accord? Então, veja só, é exatamente isso que a gente vai falar. Sobre as redes sociais, é uma parte essencial das nossas vidas. É preciso considerá-las como um perigo para a sociedade ou como uma ferramenta de progresso? E aí você vai trazer essas reflexões. É importante que você anuncie aqui o seu plano, depois de ter introduzido o assunto contextualizado, apresentar o seu plano. Primeiramente, vamos falar disso, depois vamos ver tal coisa, e finalmente vamos blá blá blá. Bom, então apresentou ali brevemente o seu plano também na introdução. Depois a gente tem o desenvolvimento, que é a parte de fato central do texto, que é a parte que vai convencer o seu leitor, né? Na introdução, você contextualiza, apresenta a problemática, apresenta o seu plano, mas no desenvolvimento é o momento que você vai apresentar os argumentos e os exemplos. Então, vai organizar suas ideias em 2 ou 3 parágrafos, 2 ou 3 partes claras. Cada parte deve conter um argumento principal e exemplos concretos, de preferência que tenham a ver com a sua vida. Exemplos pessoais são muito bem quistos no Delphi, no DALF e até mesmo no TCF. E usar conectores lógicos para garantir a coesão. Isso é muito importante nesses níveis, né? A partir do B2, na verdade. A partir do B2, isso já é muito avaliado. Como você utiliza os conectores. É claro que no B2, você vai utilizar conectores mais simples. No nível C1, C2, você já precisa usar, de fato, os conectores mais avançados, utilizando conectores com subjuntivo, blá, blá, blá. Então, é importante conhecer bem, tá? E saber utilizá-los. Estrutura interna de um parágrafo. Então, a gente tem a ideia principal, que seria a frase de abertura. Temos um argumento, uma explicação, um exemplo concreto e uma conclusão parcial, que é a conclusão, na verdade, não é a conclusão do texto, mas é a conclusão do parágrafo, né? Chama de conclusão parcial. Bom, então temos aqui um exemplo. L'éducation joue un rôle clé dans la lutte contre les inégalités. En effet, un accès équitable à l'école permet de réduire les écarts sociaux. Par exemple, dans certains pays nordiques, les politiques éducatives inclusives ont montré leur efficacité. Então perceba, eu fiz tudo isso que está aqui. A ideia principal, que é a frase de abertura, o argumento, explicação, o exemplo concreto e a conclusão do parágrafo, né? Poderia até acrescentar mais alguma frase aqui para realmente fazer a conclusão do parágrafo. O ideal é que você conclua o parágrafo já chamando o próximo, né? Que você consiga fazer essa conexão, que o seu leitor ele não seja bruscamente interrompido. Que muitas vezes o que acontece é que a gente escreve um parágrafo como se fosse meio que independente do texto. Não, você precisa fazer as conexões corretas para que não haja uma interrupção brusca ali no pensamento. Então, o finalzinho do seu parágrafo é interessante que ele chame o início do próximo, né? E ele vai chamar como? Com uma reflexão, com algo que você vai continuar no parágrafo seguinte, tá bom? A gente chama isso
né, na escrita de ouverture, né, essa abertura, seja uma abertura à reflexão, que você vai, inclusive a gente vai ver isso na conclusão, quanto também uma abertura para o parágrafo seguinte. Vai ser muito importante, tá bom? Então vamos falar dos conectores aqui. Então os conectivos são muito importantes, vamos tratar um pouco deles, justamente para fazer essa ligação entre parágrafos, entre ideias. Vamos ver alguns tipos, tá? Aqui são conectores para introduzir ideias. Então a gente vai utilizar o tout d'abord, premièrement, en premier lieu. São 3 conectores muito úteis para você iniciar o seu texto, iniciar a sua fala, tá bom? Não sei se eu começaria exatamente com tout d'abord, premièrement, en premier lieu. Não acho que essas sejam as palavras ideais para você começar o seu texto, mas começar o seu desenvolvimento, a parte argumentativa, tá? Não começa o seu texto assim, certo? Então, d'une part, pour commencer, avant tout, são outras formas também de introduzir ideias. E aí nós temos aqui um exemplo. Tout d'abord, il convient d'analyser les causes de ce phénomène. E a gente começa a analisar as causas do fenômeno, né? Então, tout d'abord significa de início, inicialmente, é preciso, né, convém analisar as causas deste fenômeno. E aí a gente continua o nosso texto, analisando as causas do fenômeno, né, que foi isso que a gente introduziu. Depois nós temos os conectores para adicionar argumentos. Então veja que o tout d'abord, ele apresentou os primeiros argumentos. Agora a gente vai acrescentar novos. Como é que a gente faz isso? Com de plus, en outre, par ailleurs. Ou então aqui a gente pode fazer também, né, essa apresentação meio dupla. Non seulement, mais encore, non seulement, mais aussi, não apenas, mas também tal coisa. Tá? Uma forma de apresentar já 2 ideias ao mesmo tempo. Né? Um exemplo, nós temos de plus, les nouvelles technologies favorisent la communication à distance. De plus, les nouvelles technologies favorisent la communication à distance. Conectores de oposição e contraste, cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, são meio que sinônimos, né? Então, cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, você pode utilizar ali da mesma forma. En revanche, tandis que, alors que, né? O en revanche ele também faz parte ali do cependant, pourtant, toutefois, néanmoins, também pode ser bem utilizado. O tandis que e o alors que, ele já tem uma estrutura diferenciada, né? Ele não vai ser mais utilizado no início de frase, como todos esses aqui podem ser utilizados, até o en revanche, né? Mas o tandis que e o alors que, eles são muito parecidos, tá? Bem parecidos, você pode utilizá-los como sinônimos, com certeza. E eles têm, são utilizados para ligar frases, tá? E não ligar orações, na verdade. Orações, tá? Então, nem parágrafo, nem frases, né? Ele liga orações. Tandis que, alors que. Então, vamos lá. Um exemplo aqui com cependant. Les réseaux sociaux facilitent le dialogue. Cependant, ils peuvent aussi accentuer la désinformation. Voilà. Então, aí, algumas frases soltas, né, aí que eu peguei de vários textos. Texto sobre redes sociais, texto sobre vários assuntos, tá? Conectores para explicar ou justificar. Aqui a gente tem o en effet, puisque, car, c'est-à-dire que, autrement dit, cela s'explique par. Um exemplo, cette situation est préoccupante, car elle menace la cohésion sociale. Então, esse car é uma justificativa. Por que esta situação é preocupante? Porque ela ameaça a coesão social. Conectores para concluir e resumir. En somme, en conclusion, pour résumer. Nós temos também o ainsi, finalement, en définitive. Exemple. En conclusion, si les réseaux sociaux présentent des risques, ils offrent aussi des opportunités considérables.
E agora nós temos o nosso final, né? Nós vimos os conectivos, vimos como introduzir o texto, como apresentar os argumentos, como fazer a conexão entre esses argumentos. Agora a gente chegou aos conectores de conclusão e vamos aproveitar e falar sobre ela, tá bom? Sobre como concluir o texto, né? Então, a conclusão, a gente vai sintetizar e abrir perspectivas, aquela famosa ouverture da qual eu falei, né, durante o vídeo. Tá? Então, retomar a ideia central, resumir os argumentos principais e terminar com uma reflexão ou uma questão futura, certo? E sempre no DELF, no DALF, no TCF, nesses exames de língua francesa, nós vamos buscar trabalhar com uma opinião equilibrada. Então, nunca muito para um lado nem muito para o outro. A gente vai sempre tentar equilibrar a nossa opinião. É isso que é esperado da gente. E é isso que eu digo que é para fazer, né? Se você estiver escrevendo um texto para o seu blog, um texto para você, no seu diário, enfim, vai ser outra coisa. Né? Um texto para uma revista vai ser outra coisa. Mas aqui a gente está falando de um texto para a prova. E a gente quer ser aprovado, não é verdade? Então, preciso seguir as regras do jogo. E nas regras do jogo a gente tem exatamente isso, que a nossa conclusão, nossa opinião precisa ser uma opinião sempre balanceada, tá? Então, exemplo, il semble donc essentiel de trouver un équilibre entre liberté d'expression et protection des utilisateurs. Bom? E essas fórmulas, elas facilitam a nossa vida, né? Que elas servem tanto para o nosso texto escrito quanto para a nossa apresentação oral. Se a gente aprender a utilizar essas estruturas, como eu já apresentei aqui no YouTube, né, alguns modelos, se a gente aprender a utilizar modelos de apresentação, isso vai facilitar muito a nossa vida. Né? A gente vai conseguir criar muito mais rápido para a prova, tá bom? Então, um exemplo de uma estrutura completa, né? Nós temos aqui uma introdução, vamos apresentar o problema e a problemática, um desenvolvimento 1, um argumento e um exemplo que ilustre o argumento, o desenvolvimento 2, argumento mais um exemplo que vai ilustrar o argumento, e finalmente a conclusão com uma síntese e uma reflexão, uma proposta para o futuro, tá bom? E aí o tema, le télétravail, progrès ou régression sociale, a gente poderia concluir dessa forma, né? Bien qu'il favorise la flexibilité, le télétravail peut aussi isoler les salariés. Então perceba que eu trouxe aqui algumas frases de temas que são comuns para a prova, né? Le télétravail, les réseaux sociaux, la santé, les relations humaines. São vários temas que são ali bem comuns na prova, tanto para o DELF, quanto para o DALF, quanto para o TCF também. Bom, então a dica final, o que é que o avaliador está procurando no DALF, né? Uma clareza na estrutura, uma progressão lógica das ideias, uso pertinente de conectores e também argumentos equilibrados e exemplos relevantes, tá? E finalmente, um bom texte, c'est une pensée bien organisée. É preciso que você organize bem, aprenda a organizar bem o seu texto, o seu pensamento, colocá-lo ali por escrito, claro, prestando muita atenção também na correção gramatical, no uso do vocabulário, na ortografia, tudo isso vai ser fundamental. Mas aqui eu quis trazer esse outro lado, que é o lado do conteúdo, não o lado da forma, né? O lado do conteúdo, né? Que você precisa saber bem estruturar o seu pensamento. D'accord? Muito bem. Mais uma vez fica aqui a sugestão para você ingressar na Communauté Française Sans Stress. Nessa comunidade nós temos aulas para o DELF B1, para o DELF B2, para o TCF, para o DALF. Tá? Então tudo lá com uma única assinatura, você vai ter acesso a tudo isso. Temos encontros ao vivo mensais, uma vez por mês, no final, na última semana do mês. Nós nos encontramos para conversar sobre a língua francesa, para apresentar um novo recurso,
de estudo, para a gente trocar algumas ideias, né? A gente se conhecer melhor, certo? E você também, quando se inscreve na comunidade, tem direito a uma aula ao vivo, individual comigo, para praticar para a sua prova oral. Que eu acredito que essa é uma das dificuldades, né? É você saber como fazer a prova oral. Então você vai ter essa prática comigo, tá? Vou guiar você, vou corrigir você, dar sugestões de como você pode melhorar a sua parte oral. E para a parte escrita, você pode contar comigo no WhatsApp, sem o menor problema. Você pode me enviar as suas dúvidas, pode me enviar alguns textos pequenos que eu vou corrigir com certeza, tá? Com o maior prazer do mundo, eu vou te responder lá. Beleza? Então, merci et à la prochaine. Aguardo você na comunidade Français Sans Stress. Merci.